Então, vamos então hoje aprender sobre o direito da superfície, que é o direito de superfície, dos direitos reais de gozo ou fruição na coisa alheia. Então, o direito da superfície está entre o artigo 1225. Como em outras aulas nós já podemos ter essa ideia, o artigo 1225 do Código Civil, aqui é um rol taxativo dos direitos reais. Então, o direito à servidão, o direito ao usufruto, e o direito ao uso e à habitação. Trata-se de direito de fruição, ou então a posse, o usufruto da contagem das suas oportunidades. Então, o direito, aí eu tenho como aí o direito de fruição, de tirar lucro, tirar a oportunidade, enquanto o direito de superfície, eu tenho ali também, que é o direito reais de fluir, de tirar aproveito da coisa alheia. Então, hoje nós vamos falar sobre os direitos reais de gozo e começarmos com o direito de superfície. O direito de superfície nós vamos encontrarmos no artigo 1369 ao artigo 1377 do nosso Código Civil. E também no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, dos artigos 21 até o artigo 24, fala sobre a questão do direito da superfície. Então, para o direito da superfície, o proprietário, que é o proprietário do imóvel, é o fundieiro, é o concedente, aquele que concede, e a questão do superficiário, a pessoa que recebe o imóvel. Então, nós temos que o proprietário, que é o proprietário, dono do terreno, tá? Ele é então o concedente. O concedente, enquanto aquele que recebe o imóvel é o superficiário. Superficiário é o que recebe o imóvel e vai trabalhar. Não confunda essas duas situações com a questão de aluguel. Eu não estou falando aqui de inquilino, eu estou falando de um superficiário que tem as suas particularidades. O direito real é o proprietário concede a outrem, oneroso ou gratuito, por tempo determinado para construção ou plantação. Então, você tem um imóvel, tá? E você vai conceder a esta pessoa para um período pré-determinado, aonde que vai poder ali ter as suas plantações, ou então as suas construções, e ao chegar ao final deste contrato, devolve a pessoa, o proprietário, que é o concedente, as condições que existem, as plantações, ou então as condições que está a construção. Então imagine a seguinte situação: um proprietário concede ao superficiário, por um período de certo tempo, vamos dizer 15 anos, para um plantio de pomar. E ao chegar, ele vai cuidar, colher durante esses anos. Ao chegar ao término deste período, o pomar fica para que, ou então, o proprietário possa fazer colheitas. Mas também o proprietário vai poder cobrar valor que seja intercalado entre esses 15 anos para a concessão do direito de superfície. Então, nada impede de que ali ele cobre. Isso não pode ser mês a mês, não tornou aluguel, mas valores para adquirir durante este período que está ali colhendo. Como também as construções, você vai, imagina um shopping, é muito comum, depois de 30 anos, que é o prazo máximo, devolve-se para o proprietário a estrutura do shopping toda construída. Foi explorado durante um certo tempo para fins do direito de superfície. Imagina uma localização na cidade interessante, não tem como conseguir comprar aquele imóvel, aquele lote, porquanto é feito então
a questão do direito de superfície. O direito de superfície só pode ser feito por escritura pública, não há validade. É como se lá narrado no artigo 104, inciso 3º, e no artigo 108 do Código Civil, que fala que dispensa a escritura imóveis abaixo de 30 salários mínimos. Ao recebimento da superfície, aí antecipa ou é o parcelado para a pessoa com quem é o superficiário e não autoriza a obra em subsolo, contrário de acordo nesse sentido. Não no sentido de subsolo, não no sentido de uma garagem, por exemplo, um shopping, e sim, é permissível, mas de regra não é permitido nenhuma construção ao subsolo. Então, como no shopping, uma garagem, isso aí é possível em razão pertinente da própria necessidade. O Código Civil ele não admite o direito de superfície por cisão, porquanto o STJ tem algumas decisões ao contrário, exatamente já modificando. Cisão é quando já há uma construção ou plantação, passa a ser direito de superfície. Mas para a fim até mesmo da riqueza, da tramitação favorável, mais rápido, na questão do direito imobiliário, já há entendimento no STJ que assim é possível essa questão da cisão. E além disso, o superficiário tem que arcar com os tributos. Então, esse superficiário, aquele que então ele adquiriu esse imóvel para explorar durante um lapso temporal, ele que tem que pagar toda a tributação. Então, IPTU e outros tributos que possam gerar referente àquele imóvel. Se for zona rural, o ITR e outras despesas pertinentes. Conforme o artigo 1372, a gente elenca que permite transferir a superfície a terceiro, porém é proibido defesa e comissão, que é o verdadeiro laudêmico. Então, transmite também por herdeiro. Então, se aqui este imóvel foi em direito de superfície e o superficiário veio a óbito, é cabível, então, esta questão, esse galpão que foi construído, com toda essa infraestrutura dessa fazenda, ele pode, então, passar para terceiro. Só não pode ter o quê? Comissão. E em razão de que eu não estou tratando aqui de vendas. E por isso é proibida a comissão, é proibido vantagens. E, vindo a falecimento, o que fez o contrato é passado para os seus herdeiros, na linha sucessória, que o mais próximo exclui o mais remoto. No caso de alienação, o proprietário e o superficiário têm igual preferência. Então, caso de que for alienado, tanto tem preferência para adquirir a propriedade, o proprietário e o próprio superficiário. Isso a gente encontra no artigo 1373 do nosso Código Civil. Além disso, não respeitando a preferência, neste caso, o superficiário pode usar as mesmas situações, às vezes, de um inquilino. Então, posso, não usando aí a questão, respeitando a questão de preferência que tem do artigo 1373, que no caso de alienação, tanto o proprietário e o superficiário têm a mesma preferência, o superficiário, então, ele pode pedir perdas e danos, a questão de perdas e danos, que é o que está no artigo 513 a 520 do nosso Código Civil. Eu tenho também alicerçado na própria lei do inquilinato, no artigo 33 da lei do inquilinato, né, que é a lei 8245 de 91, a preferência do inquilino, então usa também por analogia, mediante depósito do preço, e aplica-se também o artigo 504, do Código Civil, que é a preferência do condômino. Quem tem mais benfeitorias externa na terra tem a preferência. Então, por analogia, eu posso usar aí as dimensões das questões do Código Civil de perdas e dano, na lei do inquilinato, no 504, que é a preferência do condômino, que tem mais benfeitorias externas na terra, tem aí a preferência diante dos outros condôminos, é como se fosse o proprietário condômino. Então, como fala o artigo 33 da lei 8245, ele narra exatamente que o locatário preterido no seu direito de preferência, ele poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência
vai haver para si o imóvel locado e requerer o prazo de 6 meses a contar do registro no cartório de registro de imóvel. Então ele pode usar essas prerrogativas também no caso de alienação de um bem de superfície. Agora, você não pode confundir aí a questão de arrendação, arrendamento, locação, parceria, que isso é direito das obrigações. Então, como locação tem a lei própria do inquilinato, tá? Porque superfície é um direito real e não questão de arrendamento, locação. Então, como a gente pode até mesmo observarmos nesse parâmetro que a gente tem do nosso cotidiano, você pode observar que acaba que em relação à locação apontamos as seguintes diferenças. O direito de superfície com locação. Então veja bem, direito de superfície é um direito real, é um direito sobre a coisa, sobre o imóvel, tá? Então você vê que o direito real é um direito sobre a coisa, sobre o imóvel, enquanto locação é um direito pessoal, obrigacional em relação aos contratantes. Você tem que pagar o aluguel para morar. A minha diferença. A diferença que eu tenho de superfície para locação se perfaz por escritura pública. O direito de superfície com registro obrigatório no cartório de registro de imóveis e com pagamento do imposto de transmissão municipal de 2% do valor do imóvel. Isso depende aí de cada município. Porque é um imposto municipal. E além disso, a locação não se trata dessa forma. Pode ser firmado por instrumento particular, que geralmente com registro eventual no registro imobiliário, somente para resguardar questões de direito de preferência, numa venda, numa alienação do proprietário. Fora isso, não se registra. Em caso de cláusulas de vigência, não tem imposto. Então, aí você vê a diferença quando eu estou alugando o imóvel e quando eu estou a questão do direito de superfície. O direito de superfície, o valor é fixo, o preço pago à vista ou parcelado, daquele período em que vai ser feito e posteriormente fica com o bem para o proprietário. Enquanto o aluguel é um valor mensal, atualizado anualmente, geralmente por INPC ou IPC, o índice de correção que ali elegerem no contrato. Na superfície você pode ser gratuita a superfície e no aluguel sempre é onerosa, porque se não for onerosa não é aluguel, seria um comodato. Então, sempre é onerosa. Na superfície, o tempo é determinado, prorrogável somente por ajuste de comum acordo. Enquanto no aluguel, o tempo determinado, prorrogável judicialmente ou compulsoriamente, quando possui 5 anos ou mais. Então, pode ter outras discussões diferentes do direito de superfície. Enquanto o direito de superfície, os encargos e tributos inerentes à qualidade de proprietário, e enquanto no aluguel, o encargo e tributos é contratos. Você paga o IPTU, porém, em questão de contrato. Na superfície, você tem a possibilidade de cessão, venda a terceiros, sem nenhum impedimento, desde que não tenha comissão. E no aluguel, a cessão a terceiros é com anuência do locador, que na verdade você está sublocando. Na superfície, em caso de alienação do terreno, o direito de superfície subsiste, como nós acabamos de dizer, enquanto no aluguel a devolução antecipada do pagamento e multa. E o direito superficiário tem preferência na aquisição do terreno, mas uma vez não concedida, se resolve em perdas e danos. Enquanto o locatário tem preferência na aquisição do imóvel locado, e uma vez não concedido, pode haver para si o imóvel depositando o preço pago pelo terceiro adquirente, mas não em perdas e danos. E no superficiário há uma medida judicial para a retirada do superficiário e a ação possessória com possibilidade de liminar, enquanto no direito no locatário, do inquilino, a medida judicial para a retirada do locatário e a ação de despejo sem liminar. E por fim, a superficiária, a construção fica para o proprietário do terreno com ou sem indenização e, no caso do inquilino de aluguéis, a benfeitoria se incorpora ao imóvel com ou sem indenização, mas podem ser retiradas se fisicamente possível. Então, não se confunda com a questão que a gente chama de alienação, arrendamento, locação, parceria, que é direito de superfície, um direito real. É uma questão que se trata no direito real. E a questão da extinção do direito de superfície é
ela se dá no artigo 1374, com o fim do contrato, pela fusão da mesma pessoa, a mesma pessoa que era proprietário e também superficiário, então aí é o fim, pela fusão da mesma pessoa, proprietário e superficiário, pode ter dado destinação diversa, do bem, aí se termina, né? Por exemplo, era construir prédio, você usa para estacionamento, então ali perde a condição e a possibilidade, então, dessa natureza para esse fim, e pela renúncia do superficiário, como também pelo distrato, ele termina, perecimento do bem, o bem acaba, e pelo não uso de construir num determinado tempo, verifica se a culpa é do superficiário ou não. Ou então pela própria desapropriação, do artigo 1376, na desapropriação, a indenização será do proprietário e do superficiário. Então, a desapropriação da questão do direito administrativo, do direito público, que o erário tem para desapropriar para fins de atender aí a questão meramente do interesse público. E, além disso, o direito de superfície, com o Código Civil e o Estatuto da Cidade, há uma certa, vamos dizer assim, há um certo atrito entre esses conceitos. Tem autores que entendem que o Código Civil revogou o Estatuto da Cidade, correto? E outros não, porque tem a função social da propriedade, que sobrepõe, é um instrumento de política de desenvolvimento urbano. Prevalece. Nós temos aí uma certa dificuldade dessa interpretação que tem do direito de superfície do Código Civil para o direito de superfície do Estatuto. Enquanto no Código Civil o direito de superfície trata no Código Civil diferente do direito de superfície do Estatuto da Cidade. O Código Civil trata dos imóveis urbano e rural, enquanto o Estatuto da Cidade trata-se também do imóvel urbano. A questão do Código Civil fala da exploração mais restrita, construções e plantações somente, enquanto o Estatuto da Cidade é uma exploração mais ampla. Qualquer um pode utilizar a política de expansão urbana. No Código Civil, a regra não há autorização para a utilização do subsolo nem a parte aérea, enquanto no Estatuto da Cidade, em regra, é possível utilizar o subsolo e o espaço aéreo. E o Código Civil fala que somente num prazo determinado, enquanto no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257, fala da cessão por prazo determinado ou indeterminado. Então, há um conflito de informações, há um conflito de lei, que aí a doutrina vem se evoluindo para essa aceitação vivida dentro desse contexto posto para a condição do direito aí de superfície. Vamos encerrando aqui e a gente se vê então breve para falarmos do próximo assunto. Até mais.